Seja bem-vindo. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar algum comentário, alguma dúvida que você tenha. Se você está vendo aqui no Instagram, na nossa bio do Instagram tem um link que aciona as nossas redes, né? Eu recomendo fortemente o grupo do Telegram, porque tudo que eu fizer eu vou postar lá. Assim você entra num lugar só e acaba entrando em contato com o que a gente faz. Poxa, temos aí. Legal. Então, o nosso tema de hoje é um tema que eu considero assim muito precioso. Não é um tema simples de ser executado, né? Mas é um tema bem legal. Se você busca autoconhecimento, eu recomendo que você comece esse exercício, né? Eu faço isso há muitos anos. É uma experiência que eu tive por processos terapêuticos que eu já fiz lá atrás e me auxiliaram de maneira interessante. Tem 3 palavras que parecem um pouquinho complicadas, mas eu vou explicar cada uma e você vai ver que elas são simples, que é o genograma, né? Tá ligado à genética e à nossa família, mas não no sentido fisiológico, biológico, né? No sentido comportamental. Você vai olhar um pouquinho para os teus antepassados, para os teus pais, para o ambiente da tua casa, para você se entender melhor. Esse é um ponto. O cronograma é uma ferramenta muito interessante. Seria assim, você compor a tua história, você estudar a tua história. É interessante, né? A gente estuda a história de países, estuda a história de personagens, estudamos a história de outras pessoas, mas às vezes nós não estudamos a nossa própria história, né? Não entendemos a nossa narrativa. O cronograma é um estudo da tua história e depois ele vira um mapa de aconselhamento. Eu vou te dar algumas dicas, para mim tem sido valioso, bem interessante, talvez isso te ajude também. E uma vez que você tenha o teu cronograma, você pode perceber uma coisa, que existem alguns ciclos na sua vida que se repetem. Você vai começar a perceber que assim, mudam algumas circunstâncias, mas parece que o arranjo de algumas situações são as mesmas. Sabe quando você tem aquela sensação de déjà vu, né? Aquela sensação de que eu já vi esse filme. Às vezes acontece isso, né? Principalmente quando você vai entrar numa fria. Ou seja, você está diante de uma situação e você percebe que as características são muito parecidas. E o pior é que às vezes você dança de novo, você comete o mesmo erro. Você se destempera, você fala as mesmas frases, arruma o mesmo tipo de briga, né? Comete a mesma situação que vai te deixar mal depois. E é interessante que pessoas que vão amadurecendo, como nós, que já não temos mais 15, 18, 20 anos, né? A gente percebe o que o negócio... a gente percebe que a coisa está acontecendo, que aquele erro está próximo, e às vezes você não toma a atitude de mudar. Então, por que é legal essas 3 ferramentas, né? Você vai dedicar um tempo gostoso, porque eu recomendo que você faça isso assim, separe alguns períodos, coloque fundo musical, pegue o álbum de fotos da família, converse com pessoas que ainda estão vivas, né? Às vezes a gente não aproveita muito pessoas que são as mais antigas da nossa família, para conversar sobre o passado da nossa casa. Bom, genograma, né? Um estudo da minha família, dos comportamentos que às vezes passaram para mim e eu não estou consciente. Cronograma, uma história da minha vida. Qual é o sentido? O que tem acontecido na minha vida? Ciclograma, tem coisas que estão se repetindo que não são legais, que eu não gosto, que não estão me fazendo bem? Esse é o assunto de hoje. E o tema disso, gente, é autoconhecimento, né? Então, eu quero te fazer algumas perguntas para você pensar, né? Não sei o quanto você já se deparou com isso, mas, por exemplo, você acredita de fato
que o teu arbítrio, ou seja, o teu poder de escolher, é o principal fator de construção da tua vida? Ou você acredita que está tudo pronto, já tem um destino e que nada pode mudar esse destino, né? Nada pode alterar esse destino? Essa é a pergunta, né? Eu acredito que a minha vontade, que as minhas escolhas, elas transformam a minha vida ou não? Eu acredito que já tem um destino pronto e que nada vai mudar. Porque isso me leva à seguinte reflexão: eu posso fazer as coisas de maneira diferente? Por exemplo, se você tem algo que está se repetindo na tua vida, né? Você é uma pessoa impulsiva e às vezes começa uma discussão ou familiar ou fora da família, você tem aquela sensação ruim, você sabe que você só vai perder. Se você ganhar a discussão, você vai se sentir mal. Se você perder a discussão, você vai se sentir mal, que aquilo não tem saída. O ideal seria você não entrar naquela confusão. Você consegue não entrar? Será que é possível eu me conhecer de tal jeito que quando eu olho para algo, eu falo, cara, eu não quero viver isso, eu já sei onde isso começa, sei o meio disso e o fim disso. E eu sei que no final disso, se eu ganhar ou se eu perder, eu não vou me sentir bem. Se eu ganhar, eu vou me sentir mal, se eu perder, eu vou me sentir mal, só perco. Então, você toma a decisão de evitar aquilo, né? Às vezes, questões entre marido e mulher, questões familiares, questões no trabalho, né? Que você sempre acaba ficando mal com o teu colega de trabalho, com o teu chefe, às vezes com um namorado, às vezes com um amigo. Você perde amizades por causa de alguns comportamentos que se repetem. E a pergunta é, eu posso mudar? Eu posso ser uma pessoa diferente? Você acredita nisso, que você pode ser uma pessoa diferente? Vocês sabem, quem está seguindo aqui o canal sabe que eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia, e é a chamada psicologia positiva, né? E uma das coisas que essa onda, esse movimento da psicologia está pesquisando com teses de mestrado, doutorado, trabalhos acadêmicos, é que o bem-estar, né, a chamada felicidade, não é uma construção ao acaso que acontece você ser feliz. Mas eles estão cientificamente pesquisando, fazendo estatísticas de qual é o comportamento das pessoas mais felizes. Estão percebendo que você pode trazer isso para o teu comportamento. Você pode imitar, emular, você pode formar a tua vida de maneira mais feliz. Olha, é um estudo maravilhoso. Porque normalmente a psicologia sempre estudou a doença, a patologia, aquilo que dá errado, o mal-estar psíquico. Nós temos uma psicologia agora muito dedicada, ela também estuda os pontos negativos, mas ela está muito dedicada ao teu melhor potencial, a você ter uma vida mais harmônica com você mesmo, com a tua família, no teu trabalho, no teu grupo social e com o cosmos, com a existência. É uma psicologia que considera a espiritualidade algo importante, que você deve ter um caminho espiritual, uma senda espiritual, e que verdadeiramente a felicidade ou o bem-estar é uma construção. Você pode tomar decisões para ter um lar mais feliz, para ter uma relação com o teu esposo mais feliz, com os teus filhos mais felizes, com os teus amigos mais equilibrada, mais harmoniosa. Eu acredito nisso, eu gosto disso. E eu trabalho com a minha vida com esse olhar. Espero que você também se anime e tenha esse mesmo olhar. Bom, deixa eu tratar com você aqui de outra coisa. Esse trabalho é de autoconhecimento. Ok, por que eu preciso fazer esse trabalho, né? Se você acredita, como eu, que é a consciência que pode tornar a tua vida melhor, pode modificar aspectos da tua vida que não estão bons, se você compreende que o teu trabalho, né, somado à força da vida infinita, né, se você tem fé e compreende que não está largado aqui no planeta Terra, mas que há uma força
que conecta tudo, que nós também chamamos de amor, né? Não esse amor homem e mulher ou entre amigos, mas aquilo que une todas as coisas no cosmos inteiro, a mais distante estrela e ao mais próximo átomo, conectados numa energia infinita que nós chamamos de amor. Se você compreende isso, que a tua consciência mais essa vida infinita podem transformar situações e melhorar a tua vida, né? Pela força, pela fé, pela virtude, por forças que você tenha e desenvolva nela, então eu vou te dizer o que eu mais acredito. É na injeção de consciência no teu sistema de vida. Isso eu acredito. Quanto mais consciente você se tornar do que acontece com você, mais sábio você vai se tornar. Mais o conhecimento vai te ajudar a tomar decisões inteligentes e a criar uma vida que seja mais harmônica. Então, isso é o porquê, né? E para que o cronograma, genograma e ciclograma podem ser ferramentas para ajudar a consciência do sistema? Eu posso com ela identificar ciclos na minha vida que estão se repetindo, ciclos amorosos, ciclos financeiros, ciclos de comportamento negativo, de mal-estar, né? De confusões que eu me meto e arrumo. Eu vejo que algumas coisas se repetem, que eu fico muito magoado. Aliás, assim, se você puder viver uma vida, né, eu sei que é impossível totalmente, mas se você puder evitar mágoas, ódios, ressentimentos, né, eu recomendo, porque para a tua saúde, para a tua vida, né, para as mulheres aí que querem evitar as rugas, viu, Carol? A mágoa, o ressentimento, não porque você seja magoada, mas assim, se a beleza é algo que você busca, normalmente relações afetivas, amorosas, saudáveis, pessoas que se relacionam, que são jovens, né, como eu citei aí, a Carolina tem uma vida, a Caroline tem uma vida toda pela frente. O fato de você construir uma vida assim, com bem-estar, com alegria, né? E nós que já estamos aí um pouco mais avançados, pudermos olhar para trás e resolvermos questões, problemas, né? Eu tenho feito assim, através das terapias que eu já fiz, né? Fiz várias revisões e fui deixando algumas mágoas, ressentimentos, sabe? Algumas coisas que vão prejudicando o nosso sistema emocional e afetivo. Então, recomendo isso para você. Olha que interessante. Você pode quebrar ciclos repetitivos se você enxergar a tua história e ver que algumas coisas são repetitivas, cíclicas. Depois, assim, esse trabalho de você estudar a tua história, de você olhar para a tua família e entender como é que ela funciona, e de você ter um cronograma, de você anotar as coisas que acontecem com você, vai te ajudar a você se desenvolver melhor, a você crescer mais, a você florescer. Se você acredita no arbítrio, que a tua vontade ligada com a vida infinita pode mudar comportamentos, se você acredita que o bem-estar, né, é uma coisa que pode ser construída, porque um terceiro ponto dessas ferramentas é você construir um bem-estar melhor, é você ter uma relação mais harmônica com a vida, sentindo que tudo está indo melhor. Então, antes de entrar no tema especificamente, eu queria dizer o seguinte, né? Por que estudar a nossa história passada e presente, né? Qual é o propósito disso? Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo olhar para mim? Por que eu devo entender o meu passado? Olhar o meu presente? E por que eu preciso olhar para o futuro? Eu preciso enxergar o que eu vou fazer daqui a 20 anos, o que eu quero para a minha vida, né? Emocionalmente, fisicamente, mentalmente, o que eu estudo, as coisas que eu faço que me dão prazer, que me dão alegria, né? Tem gente que esquece de olhar isso, vive um dia a dia automático, mecânico, né? Olhe para você, olhe para o teu passado, presente e futuro.
As questões são sempre muito claras, né? Há propósito, né, na minha vida. Eu tenho propósitos que eu persigo no meu bimestre e propósitos que eu tenho de longo prazo, que eu quero para mim. Tem sentido as coisas que eu faço? O que eu faço agora e o que eu quero viver muito lá para frente, né? A minha agenda, ela aponta. Então, por exemplo, se eu quero ter uma previdência, me aposentar com 60 anos, eu tenho uma previdência hoje? Porque se você deixar para ver isso com 65 anos, não. Se não existe o amanhã, né? Lembremos daquela frase do Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, verdadeiramente, não há. Só existe o hoje. Então, quando a gente fala para olhar para o futuro, não é para você ficar sonhando com uma coisa que não vai acontecer, porque você precisa entender o que você está fazendo hoje pelo teu futuro, né? Quando a gente pede para você olhar para o passado, é para você ver se alguns comportamentos não estão controlando a tua vida e você nem quer aquilo, não gosta daquilo. Qual que é a vida que você está construindo, né? É possível uma vida com bem-estar maior, mas ela vai depender de você. Então, eu tenho sentido, há significado nas coisas que eu faço? Como é que estão os meus valores? Eu tenho uma lista dos valores principais da minha vida e essa lista de valores bate com o que eu faço dia a dia, porque eu olho para a minha agenda, como eu ocupo o meu tempo. Porque, por exemplo, o meu valor é saúde. Mas você se exercita? Não. Você tem uma alimentação saudável? Não. Mas como é que você pode ter o valor da saúde como uma coisa importante e o teu dia a dia não tem nada a ver com isso, né? Alguém está mentindo para alguém, né? E o pior, o pior é quando eu minto para mim mesmo, né? Porque quem que é o enganado nessa história, né? Então, assim, eu sinto realização, eu uso as minhas forças e virtudes e conheço elas, né? Eu cultivo relações nutritivas. Eu tenho uma lista de pessoas que eu gosto muito de tomar um café, que eu gosto de ir na casa, depois que passar a pandemia, né? Dar um abraço, passar horas com a pessoa. Eu tenho relações que me nutrem, que ampliam a minha maneira de pensar, que ampliam a maneira como eu sinto a vida, que ampliam a maneira como eu vejo as coisas. A minha vida tem relações nutritivas, né? Bom, então tudo isso é um motivo de autoconhecimento, é motivo de eu entender a minha história, né? De eu injetar consciência no meu sistema. Deixa eu falar uma palavrinha para você que está bastante usada ultimamente. Tá na moda, uma palavra inglesa chamada mindset. Mindset. Mind é mente e set é programação. É como se fosse assim. Alguns estudiosos estão vendo que existe uma programação na nossa mente que faz com que o nosso comportamento se repita, né? Deixa eu explicar algo para você. Nós somos um sistema muito complexo, um sistema com coisas muito complexas que precisam ser feitas diariamente. Uma parte do nosso sistema é automatizado, ou seja, você não precisa pensar e sentir para fazer. Ele é realizado no automático, né? Quanto mais frágil você está, menos consciente você está, mais o automático funciona tomando conta das coisas. Quanto mais consciente você está e saudável, mais esse automático vai diminuindo e você assume as coisas importantes. Evidentemente, as coisas que não são importantes, é ótimo que elas fiquem no automático. Só que cá entre nós, né? As decisões mais importantes da nossa vida não podem ser no piloto automático, entendeu? Você vai casar, né? Você vai fazer um negócio, você vai estabelecer relações de amizade, você vai produzir algo importante na tua vida, você não vai deixar isso no piloto automático. Você não vai tomar uma decisão que você não entenda por que você está fazendo aquilo. Você pode até falar, não, mas existe uma intuição às vezes que me dirige, eu não entendo muito bem, mas sei que estou fazendo a coisa certa. Tudo bem.
Se a tua sensação final, medial, né, se no meio daquilo você sente bem, tá ótimo, não tem que mudar nada, né? Agora, eu atendo gente há mais de 20 anos, né? Olha, as confusões as confusões são grandes, viu? As confusões são grandes. E às vezes uma decisão que você toma aqui, o problema dura muito tempo. Bom, então veja, o ideal, né, é você sair do automático para as coisas importantes e estar o mais consciente possível. Então, o que acontece, né? Deixa eu falar algo para você. O mindset é como se tivesse uma programação dentro de você que foi mal feita, não foi legal. E aonde isso acontece, né? Tem alguns lugares da nossa vida que isso acontece. Por isso que o estudo de nós mesmos, o autoconhecimento, é legal, porque a gente vai fazer esse regresso. Por exemplo, as fases importantes da nossa vida, na tua infância, né? A tua infância pode programar a tua mente através de um trauma, de algum processo ruim que você viveu, para comportamentos futuros. Então depois você faz coisas que você não entende muito bem e a causa, a origem daquilo está lá na tua infância. Ela criou uma programação que as tuas emoções funcionam automaticamente. Então você tem que descobrir o que não está legal na tua vida e perguntar: por que eu faço isso? Por que eu vivo isso? E ir atrás disso. Outra coisa, a segunda fase muito importante é a nossa adolescência, quando entra a questão sexual, hormonal, e muito da nossa imagem ali é consolidada. Você pode ter vivido coisas ali também que automatizaram um comportamento, formaram um mindset, formaram uma programação que leva a tua vida a um determinado estilo, que não é bom, que não é saudável. Outra coisa, muitas vezes a nossa família, ela tem alguns mitos. Sabe o que é mito? É aquela história que se repete, assim, uma história que é contada e que vai passando de pais para filhos. Por quê? Da mesma maneira que você viveu com os teus pais, né, os teus pais viveram com os pais dele, e assim sucessivamente. Existem algumas famílias que têm algumas coisas que se repetem demais, né? Por exemplo, tem famílias que não se dão bem com o dinheiro, sempre há muita dificuldade financeira, falências, os negócios crescem e desabam, né? Às vezes tem um mito na família de que dinheiro não presta, de que dinheiro não é bom, de que dinheiro é coisa de gente que rouba, que faz coisas erradas. E às vezes o mindset nosso com dinheiro fica prejudicado. Eu não consigo guardar dinheiro, eu não lido bem com dinheiro. Às vezes tem casos de alcoolismo, né, que se repetem familiarmente, as pessoas vão entrando em determinados ciclos de alcoolismo. Às vezes tem suicídios, famílias que formam alguns núcleos de muita infelicidade e repetidamente pessoas que tiram a própria vida. E às vezes casamentos, famílias inteiras, assim, gerações que os casamentos não dão certos, e muitas vezes está implantado dentro de você uma profecia autorrealizada. Ou seja, você caminha na direção do teu medo. Olha, essa é uma frase que você deveria pensar sobre ela, né? Se tem alguns medos dentro de você, de onde vêm esses medos? Às vezes, aparentemente, não tem nada que te aponte para aquele medo. Por exemplo, você tem uma vida financeira estável, né? As coisas vão bem, né? Mas você tem um medo de que tudo aquilo vai acabar, que você vai passar fome, que você vai passar necessidade. Mas por quê? Né? Então, esse medo às vezes foi programado na tua história, entendeu? Foi programado, tem um mindset na tua história, e outra, o pior, né? Você pode caminhar na direção do teu medo, porque a vibração daquele medo faz com que o teu comportamento seja ansiosamente alterado, e você acaba criando ações que vão culminar naquilo. Então veja, o que é o genograma? O genograma é você aproveitar as pessoas mais antigas da tua família e entender um pouco da história da tua família. Entender como que a história da tua família foi montada, foi construída, quais são os mitos.
se tem algumas coisas que se repetem na tua história familiar. Alguns anos atrás eu comecei a me interessar pela história da minha família, né? E entendi muitas coisas da minha vida olhando para a história. Tinha muitos comportamentos em mim que eram automáticos, né? Coisa que vinha da parte italiana da família, dos portugueses, né? Coisas emocionais, viscerais, comportamentos que eram introjetados pela cultura da minha família. Então, o que é o genograma? É autoconhecimento. Eu estudar a história dos meus pais, dos meus avós, e entender se tem alguma coisa ali que está se repetindo familiarmente. Legal? Muito bom. Então, como é que eu faço para entender o genograma? Faça perguntas assim, como é que foi a história física da tua família, dos teus antepassados? Por exemplo, a medicina quer saber se alguém teve câncer, se há problemas, por quê? Porque algumas doenças são transmitidas. Da mesma maneira, saiba como que emocionalmente a tua família viveu, como ela se relaciona com dinheiro, como ela se relacionou com casamentos, como que ela se relacionou com a vida, se há muitos casos de depressão, se há problemas psíquicos que aconteceram. Entenda a história da tua família. Algumas famílias até têm alguns assuntos tabus que escondem um pouquinho algumas coisas. Cave e procure saber a área física, mental, emocional, espiritual da tua família, profissional, familiar. Retire informações, ok? Esse é o genograma. Cronograma. Olha, como eu falei, a gente estuda a história de muitas pessoas, de vários países, mas não estudamos a nossa história. Então, o que eu sugiro para você? Pegue algumas manhãs, talvez uma manhã mais tranquila de domingo, né? Pegue um texto digital em Word ou então um caderno e comece a escrever o que você lembra da tua história. Lembra de datas, assim, pega talvez do 0 aos 5 anos. O que você tem de lembrança que alguém te contou, que você tem uma lembrança bem vaga? Coloca lá, dos 5 aos 10, dos 10 aos 15, dos 15 aos 20. O que você enfrentou fisicamente? Você teve doenças? Psiquicamente você sempre esteve estável? Como é que você lidou com o dinheiro? O que aconteceu de importante na tua vida físico, mental, emocional, espiritual, profissional, familiar? Anota as coisas mais importantes. E vai compondo a tua vida com os fatos principais até o dia de hoje. Com isso você vai ter um cronograma. Você vai ter datas marcadas e fatos que aconteceram, né? Aliás, tem a minha prima aqui, a Fátima, e a gente tinha, a mãe dela já é falecida, a tia Rosa, uma querida tia, e eu achava incrível porque a tia Rosa, ela conseguia lembrar de todas as datas da família. Eu acho que você tem alguém assim na tua família. Você perguntasse assim, tia, quando que aconteceu isso? Ela te dava o mês, te dava o dia, é impressionante. Eu, que não sou afeto a datas, né? Eu achava incrível o jeito que ela tinha. Então, pode ter alguém na tua família que lembra de tudo. Peça para essa pessoa lembrar das coisas que aconteceram com você. Depois que você fizer essa história tua, né, você vai escrever um livro, na verdade, sobre você. Mas não precisa ser textos longos. Pequenas frases do que aconteceram na tua vida. Você estudando você mesmo. Depois você vai fazer um segundo trabalho. Será que tem alguns ciclos que estão se repetindo? Por exemplo, se você marcar brigas, questões familiares, problemas profissionais, será que esses problemas são parecidos? Eles se repetem? Aí você vai estar compondo a terceira ferramenta, que é um ciclograma. Você vai estar estudando os teus ciclos, né? O que acontece na tua vida. Por exemplo, se você tem sempre dissabores com amigos, procure marcar esses dissabores e entender por que essas histórias terminam assim. Se há questões familiares que sempre terminam mal, ou profissionais, o que acontece? E aí você começa a estudar isso. Então você tem o genograma, um olhar para os teus antepassados e para a tua família, principalmente os mitos que vêm de lá. Você tem o cronograma, datas principais
que aconteceram na tua vida física, mental, emocional, espiritual, profissional, familiar. Você começa a se entender e a ver uma narrativa na tua vida, um fluxo na tua vida, um sentido na tua vida do que anda acontecendo. Depois você vê se tem ciclos que se repetem, situações ruins que você não gosta e que são repetidas na sua vida. Então você tem um ciclograma. E por último, eu acho que é bem interessante, eu chamo isso, porque essa ferramenta que eu fiz alguns processos terapêuticos no passado e me deram essa ferramenta e eu comecei a fazer, eu achei muito legal e comecei a fazer. E hoje ela se tornou, não um diário, porque eu não anoto todos os dias, né? Mas eu dei o nome de acontecetário, sabe? Eu não sei se essa palavra não existe, mas é assim, por que acontecetário? Quando acontece alguma coisa importante comigo, né? Tem um fato que está acontecendo e eu não estou, ou é um fato muito legal, ou é um fato ruim, eu não estou me sentindo bem, né? Seja fisicamente, emocionalmente, mentalmente, ou espiritualmente, familiarmente, profissionalmente, eu anoto o que eu estou sentindo naquele cronograma, eu ponho a data e eu anoto as minhas sensações, eu falo, poxa, tenho que tomar essa decisão, não consigo saber direito se é bom ou ruim, estou em dúvida, tem esse fato e aquele, tem aquela pessoa tem essa opinião, o outro eu já perguntei, acho isso, acho aquilo, e eu não sei o que fazer, e eu anoto ali. Aí os dias passam, eu acabo tomando a decisão e vejo o resultado, aí eu volto na minha anotação, e eu começo a entender como é que eu penso na hora que eu estou confuso, na hora que eu não estou bem. Ou seja, esse é um autoestudo, eu começo a entender como eu funciono, que me toca, que me deixa atrapalhado, quais as decisões que eu tenho que tomar. Então isso é um estudo de si. Então eu tenho um cronograma com todas as datas, quando acontece alguma coisa importante eu vou lá e anoto e depois eu me autoavalio. Tudo isso, gente, é ferramenta de autoconhecimento, é você procurar uma vida mais sábia, mais inteligente. E para terminar, eu quero te dar uma sugestão. Eu não sei se você tem, né, uma ou duas, talvez três, não sei se é pedir muito, pessoas que você possa eleger como conselheiras da tua vida. Pessoas que você troque ideias em momentos importantes e de decisões importantes, pessoas que você se aconselhe, pessoas que você considere sábias, maduras, e que você pode marcar um horário para tratar de algum assunto teu. Né? Eu acho isso muito importante. Se você puder, faça isso. O pessoal da nossa espécie humana, né, mais na antiguidade, eles elegiam conselheiros. Aliás, tem uma coisa que eu gosto muito na Igreja Católica, mas que foi distorcida, que é a ideia dos padrinhos, né? Os padrinhos hoje virou gente para dar geladeira e fogão, mas assim, a sabedoria da Igreja era de que alguém mais maduro, que você confiasse profundamente e que tivesse vivido a experiência do casamento, pudesse se aproximar daquele casal mais jovem que estava casando para aconselhar o casal, porque eles já conheciam as grandes fases do casamento, as grandes dificuldades. Então aquele casal amigo, mais experiente, iria ajudar aquele casal. Então, muitas vezes nós erramos muito porque nós não nos aconselhamos com ninguém, a gente não tem ninguém que a gente confie. Tá? Então, procure eleger conselheiros, eu acho importante você pensar sobre isso. É algo que eu te recomendo. Eu não sei, gente, se ficou claro, se tem alguma pergunta, ou ficou alguma dúvida a respeito do que eu falei. Mas, se ficou, na minha bio tem o meu e-mail, tem o contato, e você pode deixar depois alguma pergunta para mim, se não quiser fazê-la agora.
Eu queria passar para o nosso momento poético e separei aqui para a gente uma poesia chamada Espelho. Essa poesia é do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro, inclusive é uma música. Eu vou ler para vocês a poesia. E essa música é muito linda e a poesia é muito linda, e ela fala a respeito dos nossos sonhos de criança e de alguns medos que se alojam em nós por causa de experiências ruins que tivemos. Então eu queria que você prestasse atenção, depois procura no YouTube a música Espelho, do João Nogueira e Paulo César Pinheiro, e ouça, porque é uma melodia muito bonita, e ela fala sobre o medo, e eu gostaria que você não vivesse uma vida sem medo. O medo faz parte da nossa estrutura, né? Ele nos acompanha e ele é um bom amigo, porque ele nos previne. Mas muita coisa você tem que fazer com medo mesmo, porque senão você fica paralisado, entendeu? Então eu quero ler essa poesia para você ver a importância da história, né? Ela diz assim, eu vou colocar meus óculos de Matrix aqui para enxergar direitinho. A poesia diz assim: nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia, ao me descer cansaço, com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai, de anel no dedo e dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz. Ê, vida boa, quanto tempo faz! Que felicidade e que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai. Num dia de tristeza me faltou o velho, e falta lhe confesso que ainda hoje faz. E me abracei na bola e sonhei ser um dia um craque da pelota ao me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho para tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou para trás. Ê, vida à toa, vai no tempo, vai. E eu, sem ter maldade, na inocência de criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo, eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Um dia me tornei o bambambam da esquina, em toda brincadeira, em briga, em namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua, sustentando tudo. E assim, sem perceber, eu era adulto já. Ê, vida voa, vai no tempo vai. Ai, mas que saudade! Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual ao seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso, eu temo que um dia me machuca o verso, e o meu medo maior é o espelho se quebrar. Eu espero que a tua história, a tua vida, não tragam marcas tão difíceis e que você não conheça, não tenha devida consciência e que controlem o teu comportamento na construção de uma vida que não é feliz, de uma vida que não é harmônica, de uma vida que não tem bem-estar. Eu desejo profundamente que você possa avaliar o poder que significa o autoconhecimento e que você separe um tempo para se autoconhecer e que você veja ciclos que se repetem e medos que estão alojados dentro de você, construindo uma trajetória que pode ser infeliz. Sempre há tempo de você injetar consciência no sistema,
compreender a tua família, compreender o teu presente, olhar para o teu futuro e construir uma vida de bem-estar, de realização, com propósito, sabendo das tuas forças, das tuas virtudes, compreendendo os teus pontos fracos e desenvolvendo uma trajetória de sucesso, de crescimento, de bem-estar, de alegria e principalmente de qualidade de vida, que eu acho que é o que nós todos devemos buscar. Agradeço a você profundamente a audiência, o fato de você estar aqui tão cedinho. Espero que isso te auxilie, que esse vídeo possa te ensinar a construir essas ferramentas e que isso possa trazer para você uma vida familiar mais harmônica, com amigos, com trabalho, com a sociedade, com a tua comunidade, com a tua espiritualidade, que isso gere uma senda de alegria, de paz e de felicidade. Obrigado, gente. Fiquem com a vida infinita.